Olá, desejo que todos estejam bem. Eu sou Giovanni, membro do canal Excel Bem Fácil. Vou falar mais sobre tabela dinâmica, que é uma ferramenta poderosa para calcular, resumir e analisar os dados, que lhe permitem ver comparações, padrões e tendências nos dados. As tabelas dinâmicas funcionam um pouco diferente dependendo da plataforma que você está usando para executar o Excel. Pessoal, antes clica no botão curtir, assim nos ajuda a continuar trazendo material de qualidade para você. Hoje vou falar de gráficos dinâmicos e como utilizar os mesmos. Clicando na tabela dinâmica, observe que temos aqui a análise de tabela dinâmica. E no campo ferramentas, eu vou ter a opção de gráfico dinâmico. Ao clicar, automaticamente o Excel identifica qual o melhor gráfico para a sua planilha, para a sua tabela dinâmica. Você pode utilizar outros tipos de gráfico que tenha melhor aparência. Eu vou utilizar esse de colunas que ele me indicou. Clicando no OK, eu vou aumentar aqui um pouco o tamanho para que você tenha uma visão um pouco melhor. E vou mostrar as opções de gráfico dinâmico que eu tenho. A grande vantagem do gráfico dinâmico é que eu posso movimentar minhas informações diretamente do gráfico. E aí ele vai se modificando conforme a minha necessidade. Se eu for alterando aqui, no campo departamento, observe que o gráfico vai modificando. Se eu quiser, por exemplo, um fornecedor apenas, ele se modifica. Se eu quiser os dois, se modifica automaticamente. Outras opções de campo que eu tenho para alterar. No meu gráfico dinâmico, eu posso colocar os títulos, título do eixo, o título do gráfico, clicando dentro dele eu posso alterar. Clicando nessa seta que chama-se elementos do gráfico, eu posso também colocar a parte inferior, se eu quiser, a legenda. Eu posso adicionar uma linha de tendência automaticamente. Isso é muito importante, a gente precisa saber qual é a tendência de algum determinado item, né? E eu também posso ir removendo algumas coisas que eu não quero. Ok? Só com um clique, ele vai se ajustando automaticamente. Na parte de formatação e designer, tá, temos mais características para poder alterar o gráfico. No design tem a aparência, que é o estilo do gráfico, né? Eu posso deixar ele, por exemplo, nessa cor. Posso adicionar ou remover alguns elementos, por exemplo, sem legenda ou com legenda. Posso alterar o gráfico rapidamente por aqui também, conforme a minha necessidade e aquilo que eu quero demonstrar. Posso alterar as cores do gráfico, eu vou deixar ele no padrão aqui, para vocês terem uma visão um pouco melhor das cores. Posso alternar em linha e coluna. Ele se modifica automaticamente. E também posso fazer algumas alterações. Por exemplo, aqui no fundo eu posso alterar, né? Posso colocar uma forma de cor. Eu posso modificar o contorno do meu gráfico, a espessura. Eu posso modificar, por exemplo, só um campo em específico. Eu quero somente essas colunas aqui. Eu consigo alterar a forma, a cor. Aqui nós estamos trabalhando com contorno. Vamos pegar o preenchimento aqui, que vai mostrar melhor. Colocar, por exemplo, um efeito gradiente no gráfico. Colocar uma textura. Colocar sem preenchimento algum.
por exemplo. Né? Eu posso também colocar alguns efeitos que ele permite colocar, que aqui não vai se ver muito bem, né, o efeito. É muito sutil. Tá? E posso também modificar o meu gráfico colocando ele numa nova planilha. Botão direito, mover gráfico. Eu removo o gráfico desta tabela e coloco ele em uma outra. Vou escolher um gráfico novo. Automaticamente ele vem para uma planilha para ficar melhor a impressão do gráfico. Então, se eu quiser ter uma visão de impressão, eu tenho uma impressão do gráfico numa folha única. Para voltar novamente o gráfico para o local, é mover gráfico, seleciono a planilha que eu quero e ele retorna mais uma vez ao seu local original. Se eu quiser redefinir o gráfico novamente, eu clico no botão redefinir e consigo fazer os ajustes que eu preciso. A grande vantagem mesmo do gráfico dinâmico é você poder utilizar esses campos aqui para poder modificar a sua própria planilha. E se eu modificar aqui, vai modificar o gráfico também? Com certeza. Observe, ele se modificou. Por isso, gráfico dinâmico. Muito prático e muito útil de se trabalhar. Lembre-se de curtir e compartilhar o vídeo. Muito obrigado.